marcada. E a Tatiana Tavares está lá no Ninho do Urubu para contar para a gente também sobre essas informações. Tati, é com você, conta os detalhes. Oi, Renata, muito bom dia para você e a todos ligados aqui no Jogo Aberto. O policiamento foi reforçado aqui no Ninho do Urubu, porque hoje o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, tinha marcado um encontro entre líderes de torcidas organizadas e alguns jogadores. Teriam sido convidados para participarem dessa conversa Davi Luiz, Gabigol e Diego Ribas. Só que o encontro foi desmarcado pelo dirigente, que está sofrendo pressão interna de grupos políticos. Ontem, Braz foi convocado pelo Conselho Diretor para esclarecer os problemas que estão acontecendo no departamento de futebol e também desmarcou de última hora. Vale lembrar que o elenco do Flamengo não está satisfeito com o trabalho do técnico Paulo Souza. Alguns jogadores criticam o treinador pela falta de um time titular. Lembrando que são 15 jogos no comando do clube e 14 escalações diferentes. Além disso, ele vem utilizando alguns atletas fora de posição, como Everton Ribeiro e Felipe Luiz. O Flamengo já perdeu 2 títulos nessa temporada, a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro e também o Campeonato Carioca para o Fluminense, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o português. Apesar da vitória na estreia da Libertadores contra o Sporting Cristal, o desempenho apresentado está muito abaixo do investimento feito. Volto com você, Renata. Obrigada, Tatiana Tavares, diretamente do Ninho do Urubu. Agora, Denilson, as maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians, passam por um momento de tensão, de cobrança, de pressão. A gente vai falar muito sobre isso na sequência aqui. Mas olha só, atenção... Bom, essa é a sequência do Flamengo, tá? Os próximos jogos do Paulo Souza. Então a estreia contra o Atlético Goianiense fora no Brasileirão. Depois já faz a partida de volta contra o Tacheres, que venceu também em sua estreia, tá? Aí tem São Paulo, Palmeiras e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E ainda neste mês, o jogo fora no Chile contra a Universidade Católica. Cícero Melo chegou cedinho ao Ninho do Urubu, hein? Logo 7 horas, 7h30, o Cissão já estava lá de plantão porque o treino tirasse o pé aí dessa reunião. No Flamengo tem uma questão de política interna do clube que a gente já abordou ontem aqui, né? O Marcos Braz está assim, muito no foco pelo desempenho do time e ele ser o responsável pelo futebol. O desempenho do time não desse momento só, né? Do ano passado e desse ano, especialmente. Porque é um time que foi montado e foi campeão de tudo em 19, ainda foi campeão brasileiro em 20 e de outros títulos, e 21 para 22 ele oscila negativamente. Quem é o responsável pelo futebol dentro do clube é o Marcos Braz. Então o foco está muito nele. E aí? Ele tem que resolver. E aí ele, de certa forma, também acaba se aproximando mais da base política dele dentro do clube. A gente falou muito sobre isso aqui ontem. E eu acho que, de repente, ele dá um passo atrás agora porque sente que isso pode fazer com que, internamente, ele acabe perdendo o cargo dele, se ele for muito adiante com certas situações lá dentro. Acho que é muito joguinho político ali, ainda mais na ausência do presidente, né? Pois é. Isso tudo acontecendo sem a força maior do clube ali presente para dar as cartas. É um momento difícil de política interna do Flamengo. E aí, no caso, a participação dessas pessoas ligadas a torcidas organizadas é um componente político dentro do cenário de poder do clube. E nesse caso, aparentemente, a palavra ali do Everton Ribeiro teve um peso também, né? Quando o Everton sai e fala, não estamos sabendo de nada, não é natural. Não sei, se o Everton Ribeiro não fala nada, talvez a reunião tivesse acontecido. Mas ele foi perguntado, né? E foi da forma mais espontânea possível, deixou claro que teve um ruído ali na comunicação. Mas também, assim, os jogadores não podem participar dessa novela sem estarem sabendo que estão participando, né, Bruno? Assim, é um apoio político que sustenta um grupo contra a opinião de um outro grupo e no meio disso está o grupo de jogadores e os resultados. Não, é o contrário, né? O Flamengo deve girar em torno dos jogadores e dos resultados e não das aspirações políticas do clube, né? Do que está em volta do clube. Então, todo mundo tem que criar o melhor ambiente possível para que os jogadores entreguem em campo o melhor possível. E não todo mundo fazer um